Boa noite a todos. É um prazer estar nessa casa que recebe a gente sempre com muito carinho. E desejo a todos vocês que Jesus permaneça no coração de vocês essa semana, que se perpetue muito amor e que a gente esteja sempre abertos para novos aprendizados, né? O que eu venho falar hoje, coincidentemente, como sempre, a leitura do Evangelho vem a calhar, né? A nossa amiga leu que não faça para os outros o que você não quer para você. E hoje o tema é não perturbe. Só que antes de eu começar a explanação, não perturbe. Antes de eu começar a falar de não perturbar alguém, eu gostaria de lembrar do nosso livro dos Espíritos, onde o Kardec pergunta sobre o bem e o mal. Se nós temos o discernimento de entender o que é bem e o que é mal. E aí ele recebe a resposta categórica que sim, que nós temos inteligência e discernimento para saber o que é bem e o que é mal. E será que perturbar as pessoas é bem ou é mal? Isso é simples para a gente, né? Só que aí tem o grau de perturbação. É claro que hoje a gente não perturba mais, ainda mais um pessoal como vocês aqui, frequentando um lugar onde sabe que vai ter a palavra para se melhorar. Então a gente já sabe que aqui ninguém mata, ninguém rouba. Só que as perturbações pequenas são as que a gente vai trabalhar hoje. E é engraçado que eu venho de São José do Rio Preto, então não tem nenhum caso verídico aqui, né? Eu venho trazer os casos de lá, para vocês ficarem sabendo o que anda acontecendo na região. Lá em São José do Rio Preto, o pessoal perturba. Eu perturbo muito. Olha que interessante. Vamos ler então um relato de uma pessoa que está lá no plano espiritual, de um espírito, de como que foi passada a mensagem da perturbação para ela. Já morri diversas vezes. Sofri e chorei outrora. Se me ouvir e creres, aproveite essa hora. Pensava fazer caridade, pensava que bem andava, ignorava a verdade do tanto que eu perturbava. Hoje peço bem contente, me receba em seu lar, irei fazer diferente, irei sem o dom de falar. A pessoa se propondo a vir muda devido ao tanto de perturbação que a fala dela causou. Eu falo, nossa, que grave. Não é grave. Se estamos andando na linha da evolução com o intuito de alcançar a angelitude, a gente imagina algum anjo perturbando alguém? E o que seria perturbar? Interessante que o professor Rodrigues, lá de São José do Rio Preto, semana retrasada, ele deu um relato que ele conviveu 2 dias seguidos, 48 horas com o Chico Xavier. E ele falou, porque é lógico, quando a gente fica sabendo que a pessoa é muito iluminada, você fica observando atentamente os passos dela. Ele falou, inclusive eu nem sabia que eu ia fazer esse tema aqui, mas ficou gravado na minha mente, que em momento algum Chico fazia algo que atormentasse o outro. Ele pensava na sua ação o tempo todo para que não incomodasse alguém. Isso é interessante porque a gente às vezes faz tudo no automático e não para pensar se a gente está incomodando ou não. E essa senhora aqui, eu não sei porquê, a gente pensa que é uma senhora, deve ser porque eu conheço uma. Aqui diz que ela fazia caridade. Olha que beleza, que ela pensava que estava na linha, né? Aí chega lá, fica sabendo tanto que ela perturbou. Conheço uma senhora que ela faz 5 dias de sopa. Sabe aquelas senhoras da sopa, né? Descobre que tem que fazer caridade, que só a caridade tem salvação. Aí se enganja lá no meio da turma da sopa. Gente, pense numa pessoa estranha. Você vai lá, eu também quero participar. Você chega lá, a mulher tá com aquela cara assim, a boca torta, o olho assim, e já manda você fazer alguma coisa, já fala mal do outro, e tava ali. E na cozinha desse lugar, não vou falar o nome da instituição, claro, eu não posso, mas não é de Polônia, é de São José do Rio Preto. E lá nessa instituição, o grupinho da sopa deles diariamente, tem que ser diário porque a turma é grande, era de 5.
E aí roda a pessoa, roda e ninguém para nessa cozinha. Por causa dessa bendita alma caridosa que tem na língua dela um belo chicote. E a coitada tá na evolução dela, ela tá tentando. E cada um que ia falar para ela, ó, pega mais leve, você tem que ser mais manso, caridade não é só o ato ali de mexer a sopa e fazer. Na verdade, tudo que se diz sopa, vou passar pão com manteiga para levar para o indigente, vou doar o agasalho, isso tudo são ferramentas da evolução. Não são a evolução em si. Não é porque eu estou doando algo, fazendo algo, que eu já estou subindo o degrau. Ali são tudo ferramentas. E no meio dessas ferramentas estão justamente o que vai de contra nós, porque é ali que a gente tem que trabalhar. E pobre dessa mulher, ela também acha que ela vai diretamente lá, ela vai passar do nosso lar. Nosso lar é o elevador dela, nosso lar está no 3º, ela já vai para o 5º, na cabeça dela. Aí a gente imagina a decepção que a pessoa não tem de ter trabalhado 5 dias fervorosamente, fazendo sopa, só que não pensando que ela está perturbando. É triste isso. Então hoje a gente vai falar um pouco detalhado de como o pessoal de São José do Rio Preto está agindo. Não precisa se identificar não, né, gente? Porque o caso é de outra cidade. Como que a gente perturba dentro de casa? Será que a gente perturba? A gente ama todo mundo que a gente convive. Pelo menos que eu saiba, família se ama. Família justamente é necessário vir na Terra para adquirir o amor. De repente eles vieram por desafetos, mas o jogo todo é para amar. E na casa, como que a gente perturba? E quando um filho chega para almoçar ou jantar na casa da mãe, a mãe colocou arroz, feijão, batata, frango, salada, e ele olha para a mãe e fala assim: ué mãe, acabou o ovo? Perturbou. Perturbou. E é coisa simples. E aquele parente de casa que vive falando que você está engordando cada dia mais? Está perturbando. Isso, aí a gente fala, gente, mas coisinha simples assim. Quando alguém fala que o Chico não perturbava de maneira alguma, era coisinha simples assim. Jamais você iria ver Chico Xavier reclamando que uma salada estava salgada. Vocês sabem o relato que ele comeu o besouro no meio do prato de comida, só para não perturbar a senhora que lhe oferecia o prato de comida. E a gente perturba. A gente perturba dentro da nossa casa quando só a gente quer assistir aquele programa de televisão e o outro não quer, e aí fica aquela briga de canal, tá perturbando. Tem que chegar num acordo. A gente perturba dentro da nossa casa quando a gente usa o banheiro, só tem um banheiro dentro da casa para 4, a gente fica 20 minutos lá dentro. Tá perturbando. Aí faz, nossa, mas tá complicando esse negócio aí, hein? Perturbar, não fazer mal, estava simples. Olha lá, questão 638 do Livro dos Espíritos, bem e mal. E na hora que Kardec pergunta, então, se a gente tem o discernimento de saber o que é bem e o que é mal, esse é mal? Eu não sou mal não, mas faz umas maldadezinhas sim, porque perturbar está no mal. E é nessa simplicidade do mal que a gente tem que se apegar. Porque se for pra gente ficar esperando que viesse o Saddam Hussein no Bin Laden na nossa frente e falar assim, eu te perdoo, Bin Laden. Esse perdão é pra gente grande. A gente tem que começar com coisinha pequena, não perturbar pequenininho. Falar, eu não mato mais não, parabéns, você está realmente nessa evolução. Que saibam todo mundo aqui que o Brasil, quando viemos encarnar no Brasil, vai batendo na carteirinha, o próprio Jesus autoriza seu reencarne aqui no Brasil. Você não é pouca coisa mais. A gente realmente já está num estágio evolutivo diferente. Vocês não estão na casa de vocês hoje assistindo novela, por exemplo. E tá frio, hein? E aqui não está nem oferecendo para vocês um brinde, um jantar. Está todo mundo aqui sentado esperando melhorar amanhã e depois. Então estamos em um estágio evolutivo melhor. Esse mal ao que Kardec se referia antes, de você não entrar em duelo, de você não matar, não furar o olho de alguém quando acontece alguma coisa, já não cabe a nós mais. Mas continua vigorando a lei do bem e do mal. A gente está em progresso. E se fala então que um anjo não perturba, a gente está mais ou menos aqui.
A gente não perturba mais matando e roubando, mas a gente perturba ainda com os pequenininhos. Falta um caminho muito longo para ser anjo. E comentar faltas alheias. O livro Sinal Verde fala, não falar em gritos dentro da sua casa. Perturba. Mas não perturba só quando você vai brigar. Perturba quando você vai chamar, por exemplo. Um bom espírita, segundo minha mãe dizia desde que eu sou pequena, até na hora de acordar uma pessoa, ela sabe acordar a pessoa. Oh, tá na hora. A pessoa já quase que desencarna ali, pensando que tá atrasada. Fica o dia inteiro com palpitação. Porque ela não pensou que ela vai perturbar. Então, um passo antes da ação, vou perturbar ou não vou? Não falar em gritos. Quando uma pessoa te critica dentro da sua casa, o que não é certo, porque ela está te perturbando, saiba agir, mantenha o volume da sua voz. Se vocês não criam filhos ainda, porque eles vão se espelhar nisso, pelo menos para manter a harmonia do seu lar. A gente ora, a gente equilibra energeticamente o ambiente para depois dar grito e quebrar toda aquela vibração. Ah, mas quebra, não é só pensamento negativo, não é só falar mal de alguém, não, grito quebra também. Porque o grito é parecido com o animal. O animal grunhe, o animal range, ele faz um monte de barulho lá que a gente não tem que fazer mais. A gente tem a comunicação da palavra e um tom de voz que não deve ser elevado. Então, quando a gente começa a se parecer com um animal, ou você corre por espelho para ver o tanto que você está deformado, ou você para de gritar. Porque na escala da evolução já diz, você quando está no ponto de partida, está mais parecido com o animal. Então quando a gente fica nervoso, o que a gente faz? A gente joga a cadeira, dá murro, igual o gorila, só falta bater no peito. E o grito também, Sinal Verde aconselha a gente assim. Então não perturbe seu lar com grito, nem que for para dar uma resposta. Onde está isso? Está em tal lugar, não precisa, chega mais perto, fala, conversa. E aí, saindo um pouco de casa, vamos ver para o trabalho. Trabalho chega aquele rapaz novo no serviço, nós, né? Aí ele chega lá, faltando um pouco de humildade. A gente sabe que toda pessoa que chega em um trabalho novo, é necessário que ela aprenda o serviço da casa. Por mais que ela fez uma cadeira no outro emprego, e a mesma cadeira sendo confeccionada nesse outro emprego, ela vai ser necessária algumas dicas. E aí a falta de humildade faz o quê? Ah, lá onde eu trabalhava não era assim não. O cara está explicando o serviço para você e você não consegue, você perturba. Porque a gente não tem humildade ainda de aprender, de escutar, até o limite que for necessário. E quando é necessário? Quando uma pessoa deixa de ser novato no emprego e passa a ser veterano? Não passa nunca, o veterano é só o dono da empresa. E aí a gente tem que ter humildade para não perturbar no trabalho. Quando o colega de trabalho quer vir ali te aconselhar, escuta. Por mais que o conselho dele está torto, mas pelo menos você não perturba o ambiente. E o veterano, então, que quer que faz tudo do jeito dele? Até a caneta ele quer que você pega para escrever do jeito que ele pega para escrever. Está perturbando. Você vê como são coisas simples que a gente tem que parar e pensar. Eu vou perturbar, vou agir no bem ou vou agir no mal se eu falar isso? Aí a gente pensa assim, então não pode falar nada que a pessoa se milindra. O milindre é da pessoa, a perturbação é sua. Quando também no livro dos Espíritos é perguntado onde está o mal no mundo, como que há da gente pensar do mal, é necessário, mas infeliz por quem vem o mal. E o mal é perturbar também. E aí, a gente pensa nos amigos também, na questão de perturbar. Fala, mas eu perturbo amigo, a gente perturba muitos amigos. Eu, por exemplo, teve uma vez que uma amiga minha falou assim, nossa, eu vou comprar aquela televisão que saiu de 52 polegadas. Na minha cabeça, a cabeça da gente age rápido, eu já lembrei da salinha pequena dela e fiz assim, por quê? Perturbei ela. Perturbei o desejo dela comprar a televisão de 52 polegadas. Olha como a gente é infeliz na nossa língua. A gente perturba os outros o tempo todo. Ela estava me contando, ela não estava pedindo minha opinião. Eu não só falei por quê quando eu fiz aquele jeito, tipo assim, por quê? Que a gente piora a situação, né, com a nossa expressão do olhar, da boca, de tudo, do corpo. E tem um amigo meu, que ele tá com 34 anos. Aí ele veio falar que ele tá entre fazer psicologia ou nutrição. E ele já tem uma faculdade.
E aí a gente discutindo como fazer, o que fazer, eu falei, faz as duas, faz uma, termina e faz a outra. Ah, é por isso que eu gosto de conversar assim, porque eu fui perguntar para um amigo meu, ele falou, você tá louco, depois de velho você vai fazer faculdade? Velho, para tudo, 34 anos. A gente pensa, 34 anos de uma única existência, a pessoa virar para você e falar que tá velho. No livro Respostas da Vida, é o do André Luiz ou do Emmanuel? Um deles lá, é o Chico Xavier que psicografou. Ele alerta a gente, quando tiver sobrando tempo na sua vida, vai atrás de um curso. Tenta colocar cultura na sua vida, justamente por causa dessa evolução aqui, que vai ser necessário também. Quanto mais conhecimento você tem, mais fácil de você crescer moralmente também, porque a sua mente se abre. E aí esse amigo meu com 34 anos, o outro vira para ele e fala assim, depois de velho você vai fazer faculdade? Foi, perturbou. E parece simples a gente pensar assim, falar, nossa, então não vou nem conversar mais, que eu tô com medo agora. Não, é só a gente pensar o que você gostaria de ouvir. Nossa amiga leu no Evangelho, não faça para os outros o que você não quer que te façam. É simples, o que você gostaria de ouvir? Quando alguém te pede um conselho, a gente tem que pensar que a pessoa já está propícia a andar para um lado. Mas a gente vai lá e dá o lado contrário para ela, só para a gente poder colocar nossa opinião em cima. E aí a gente está perturbando. E se a gente está perturbando, a gente está no mal. E se a gente está no mal, a gente não está seguindo quem? Jesus. Então a gente vai tentando melhorar a nossa conduta para não perturbar mais. E aí, na questão do amigo também, tem um relato de um companheiro nosso do centro, que nas amizades nossas lá, tem uns que são médio vidente, outros psicografam, outros escutam. Do jeito que ele entrou no centro assim, uma das companheiras falou assim para ele, nossa, você tá estranho hoje. Aí ele pensou, nossa, por quê? Ele, tô bem, fisicamente eu tô bem. Ele falou, não sei, tem alguma coisa estranha. Ela faz aquele olhar de médium, né? Tem alguma coisa estranha em você. Pronto, perturbou, gente. Ele contou o caso, ainda uma pessoa muito estudiosa do espiritismo, ele contou de um jeito tão irreverente, só que ele falou que ele foi embora para casa perturbado com o que ela havia falado. Porque aí depois terminou o nosso estudo, ele voltou, né? Ele falou assim, ó, o que você viu em mim? Não vi nada. Ela tinha até esquecido que ela falou aquela infeliz daquela frase. Não, conta aí o que você viu. Tem alguma coisa estranha? É alguma energia? Ela falou, não vi nada não. Mas perturbou ele. Porque às vezes ele resgatou alguma preocupação dele lá atrás e ela instalou isso nele. Ó, tem alguma coisa errada com você. Olha como pequenininhas coisas da gente perturba. E aí, olha aqui, no trânsito. No trânsito ninguém perturba, né? A gente só é perturbado. Imagina, não sei se alguém daqui faz isso, mas às vezes a gente para no semáforo e escuta a música que o outro quer ouvir, do outro carro. Tamanha perturbação que ele faz no trânsito. O volume do carro dele é tão alto, dos vizinhos também, né? Então a gente pensa assim, estamos aqui estudando para melhorar a conduta. Porque são pequenininhos detalhes que a gente quer sair do mal e ir para o bem. E aí eu fico sabendo que um som alto perturba o outro. Fala, mas eu gosto de escutar som assim estourando. Coloca o fone de ouvido então. Mas não perturba o seu vizinho. Não perturba os outros carros que passam ao redor. Se você tiver um filho então dentro do carro, você está perpetuando essa perturbação, porque ele vai aprender que para escutar a música de preferência dele, ele tem que escutar em um volume que todo mundo que está ao redor escuta também. Está perturbando. E é interessante a gente pensar nessa história da perturbação, porque se viesse uma enquete hoje ali, ó, você vai desencarnar. Você é bom ou você é mal? Falar, com certeza eu sou bom. Mas bom quantos por cento? Aí a gente vê que a gente perturba o outro o tempo todo. Marido perturba a esposa perturba o marido. A esposa não tem necessidade de ficar contando a fofoca do vizinho. O marido não tem necessidade de ficar contando um monte de intriga que aconteceu no trabalho. Ele fala, poxa, mas eu quero desabafar. Tá certo, se desabafa. Mas saiba sempre que o seu lar, olha, imagina.
Que bacana que a gente pensar assim, a nossa casa, limpinha, cheirosa, é o templo que a gente tem mais importante aqui. Porque lembra quando a gente ia na igreja, e o pessoal falava assim, não fala palavrão, estamos na casa de Deus. Onde é a casa de Deus? Onde é que você planeja os seus sonhos, que você melhora a sua conduta, que você tem os seus piores sofrimentos ali chorando no travesseiro, senão o seu lar? Agora imagina que você pisa na lama da rua e você entra pisando dentro da sua casa. Ninguém entra pisando com bota suja de lama dentro de casa. A gente limpa o pé antes. Só que quando acontece um monte de coisa ruim com a gente fora de casa, ou às vezes não é nem que aconteceu com a gente fica sabendo, a gente vê um noticiário, a gente sai lameando toda a casa, porque a gente esquece do nosso templo. Então fala, poxa, eu não posso mais desabafar então, ou contar aquele caso, porque não é fofoca, eu só estou querendo passar o que eu estou sabendo. Vai ser necessário mesmo passar essa informação? Você não está perturbando? Nós temos que nos conhecer. A que ponto eu perturbo o outro? Porque tem coisa que me perturba. Eu ficar sabendo que uma criança foi assassinada não é uma coisa gostosa. Eu não sei quem sente prazer com isso. Se você não sente prazer, tem o oposto. E se é o oposto, tá no mal. Se é no mal, está perturbando. Então, quando a gente vai dar uma notícia, principalmente dentro da nossa casa, que seja edificante. Ou se não for edificante, que seja para você construir alguma coisa de ensinamento para o seu filho, por exemplo. Olha, filho, tá vendo? Tem uma criança lá que ela foi raptada, assim, por isso que a gente tem que ter cuidado, mas que seja, que tenha um fundamento. Se for para contar por contar, que você viu um acidente ali, que o nervo estava exposto, que aí o capacete voou, para quê? Que necessidade a gente tem nisso? A gente só vai perturbar o nosso ambiente. No momento que a gente está proferindo as palavras, cria ao nosso redor um monte de energia que a gente não tem noção porque a gente não enxerga. A gente não tem ainda a capacidade de ver o que sai da nossa boca no momento da fala. Se falarmos coisas boas, a gente vai estar iluminando o nosso ambiente. E se falarmos coisa ruim, o que está acontecendo? Ah, mas o problema não era meu, eu só estou contando. Não, você está lameando sua casa sim. Está levando para dentro de sua casa os problemas. E aí você está perturbando não só você, como seu cônjuge, seu filho e seu lar. No trânsito também é interessante que a gente não pensa no próximo. Muitas vezes, quem que já não fez isso, né? Você está no pare, você sabe que você tem que parar, só que você avança. Quando você avança, o que acontece com o carro que está indo ali? Ele sente aquele frio na barriga, automaticamente a mão dele vai na buzina querendo xingar, mas ele não xinga, ele bate a mão na buzina. Você acabou de perturbar uma pessoa para avançar um pouquinho mais do pare do que o normal. Você não dá seta. Por que a gente não dá seta? Porque não é para mim a seta. Meu volante vira sem seta. Então eu não dou. Aí você não dá, você perturba o de trás ou o da frente. É tudo um monte de perturbação pequena que um dia, quando a gente chegar no plano espiritual, com um monte de luz, vai chegar o seu benfeitor e vai, você tem noção de onde você adquiriu essa luz? E a gente não vai ter noção. Mas vai ser da quantidade de vezes que você perdoou sem lamentar, a quantidade de sacrifício que você passou, que você venceu, e a quantidade de coisas que você evitou de perturbar os outros. Porque em outras encarnações, de repente, a gente perturbou demais, a gente perturbou do lado mal, daquele mal mesmo, que fazia atrocidades. E hoje não, hoje está mais fácil. Não sei se é mais fácil, que muitas pessoas falam que a linha da conduta é difícil de mudar. Mas quem disse que um assassino, para ele mudar e não ser mais assassino, também não está na linha de conduta dele? A nossa agora está mais fácil sim. Se a outra pessoa te perturbou, não revida. Não revida porque ele adquiriu a perturbação dele lá. Você tem que simplesmente ficar quieto. Senão vira um ciclo de perturbação. Isso atinge todos que estão ao redor. Bom, quanto ao trânsito, é interessante que eu conheço uma pessoa, que está filmando hoje inclusive, que ele para no semáforo, isso daí é inédito. Ele para no semáforo e ele desliga o farol dele para não perturbar o outro. Olha que interessante. O
Quem que faz um negócio desse? A gente tem que começar a pensar desse jeito. Eu não quero perturbar. Vou desligar meu farol. E aí a gente tem o costume, principalmente brasileiro, de levar vantagem nas coisas. E a gente pensa, que vantagem eu tenho disso? É uma vantagem que a gente não enxerga ainda. Um dia um benfeitor, que ele usa palavras bem simples e falou de maneira bem simples também, um recado muito importante pra gente. O que você faz aqui, você está plantando, só que a árvore está crescendo do outro lado. Isso daí tocou o coração de todo mundo, porque realmente a gente é imediatista. Somos espíritas convictos na reencarnação, nos espíritos, nas comunicações. Mas ainda, gente, a vida eterna está um pouco distante do nosso olhar. A gente quer tudo para agora. Então, se você faz algum ato, você quer que isso volte para você imediatamente, mas não vai voltar. E é isso que vem a fé espírita dizer. Acredita mesmo na vida eterna? Então planta a sua sementinha. Planta porque você vai ter a colheita dela. Só que às vezes não é agora. Porque esse agora você está colhendo alguma coisa do passado. Então não é porque você vai ter atitudes boas agora que a tua vida vai dar toda certa nessa encarnação. O que é uma vida toda certa? É saúde. Saúde, beleza, riqueza. Tem uns que desejam até fama. Então a gente tem uma distorção. Emmanuel diz que tudo que o nosso olho enxerga vai morrer. Isso é uma verdade absoluta. Tudo que tem aqui nessa humanidade vai morrer. A nossa aparência vai morrer. Qualquer coisa que você pegue ou apalpe que está aqui no mundo vai morrer. A natureza morre. O edifício maior que você vê aí, um dia ele não vai estar mais. Tudo que o nosso olho toca na humanidade morre. Então por que a gente quer o resultado aqui, nessa terra que vai morrer? Ela está se regenerando. Não a terra vai morrer. Mas tudo que a gente quer é um querer falso. A gente tem que começar a querer algo da vida maior, da vida eterna. Se a gente abrir o olho para isso, a gente para de perturbar. No início dói. Dói porque eu tenho vontade de dizer as coisas. Eu tenho vontade de fazer. O quanto que eu não perturbo? Eu perturbo demais. Minha mãe e meu pai estão aí para dizer isso. A gente perturba, mas no momento de perturbar, já tem que ter a reflexão, nossa, não devia estar falando isso, mas já estou no meio do caminho e vou falar. Da próxima vez, reflete à noite, não vou mais falar aquilo. E aí vai ter um dia que você realmente consegue segurar dentro de você a perturbação. E não passa para o outro. E é esse o crescimento. Falar que você não mata mais, não rouba mais, está fácil. Já está nesse nível. A gente tem que passar para o próximo. E aí o próximo mexe, porque dói. Toda vez que doer algo dentro de você, é o que você tem que trabalhar. E parar de perturbar os outros dói, porque tem hora que a gente quer falar. Quer falar. E no comércio, gente? No comércio, a gente às vezes vê aquela moça do caixa e pensa assim, ai que lerda. Nossa Senhora, você está lá no terceiro lugar, os dois da frente você está lá. E você até tem tempo, mas você começa já na sua mente pensar que a pessoa é lerda. Quando muito ainda você comenta com o do lado. Nossa, aí começa aqueles comentários maldosos diante da pessoa. E quem é essa pessoa então? Imagina, vamos brincar de e se? E se? E se essa pessoa fosse você, e você tivesse saído de casa, brigado com a esposa, ou com o marido, e aí você foi trabalhar mal, você está lá no caixa, tem 3 pessoas falando mal que você é lerdo ali. E se você, mulher, está com cólica, enxaqueca, seu filho está com catapora em casa, e se esse que estava sentado lá fosse seu irmão? E se a gente soubesse que Deus nos fala que ele é nosso irmão, de fato. Mas só aí não basta. E se Deus então mandasse um emissário, governador do planeta, modelo e guia da humanidade, nos dizer que ele é seu irmão? Aí basta, será? Para a gente ter mais paciência com o próximo? Para a gente ter mais tolerância no olhar? Para a gente ter mais amor na nossa conduta, nas nossas ações? Porque é fato, Jesus não é um mito, Jesus não é uma lenda, Jesus é a história da humanidade. E quando foi perguntado, hoje eu estou falando bastante do Livro dos Espíritos, sem querer, quando foi perguntado no Livro dos Espíritos,
Questão 625. Qual é o modelo, então, para a humanidade? Foi categórico, Jesus. E Jesus vem nos dizer que somos todos irmãos. E a gente às vezes fala assim, não, mas o amor de filho é maior que o amor que eu tenho pelo meu marido. E assim, e se na outra encarnação, então, troca-se os papéis? Como que fica? Será que não é uma trama toda para você entender que o mesmo amor que você tem pelo filho, você vai ter pelo marido? O mesmo amor que a tua mãe tem por você, você vai ter pela irmã? Porque depois, essa trama de afeto e desafeto vai fazer com que o mesmo amor que você tem por um, você tem pelo outro. Essa é a grande sacada da reencarnação. A gente se amar, a gente se respeitar. Entrarmos nesse nível, o nível da angelitude, onde a gente queria muito morar, né? Quem não queria morar em um lugar onde todos se respeitam? Mas como eu vou caber lá nesse lugar? Será que vai ter vaga para mim? Como está o meu pensamento? E se for dito a você, então, que lá você conversa por pensamento? Meu Deus! Olha aqui a senhora, vou falar de novo o poema. Já morri diversas vezes, sofri e chorei outrora. Se me ouvir e creres, aproveite essa hora. Pensava fazer caridade, pensava que bem andava, ignorava a verdade do tanto que eu perturbava. Hoje peço bem contente, me receba em seu lar, irei fazer diferente, irei sem o dom de falar. Será que vai ser necessário para a nossa evolução? Olha só, gente, é hoje a mudança. Será que vai ser necessário a gente entrar em uma fila lá? Porque eu já não tenho mais desafetos. Zerei a conta com todo mundo, ninguém me odeia, eu não odeio ninguém. Mas falta muita coisa para eu ser anjo ainda. Então eu entro em uma bela de uma fila lá e peço, imploro para que alguém me receba muda para eu evoluir um pouco mais do que eu não havia evoluído. Temos saúde, temos situação financeira, ninguém tem situação financeira estável. E a gente pensa assim, por que ninguém tem situação financeira estável? Porque essa organização é exigida para o nosso crescimento. Imaginem que bacana, se todo mundo tivesse dinheiro, alguém ia querer ser professor? Nossos filhos ia ser tudo abandonado. Escola, cada um cuida do seu. Quem que ia querer pegar aquela pentelhada da escola e cuidar deles com maior amor e carinho, se não fosse... Então, não, desculpe quem é professor aí, mas não vão ganhar na Mega Sena. Principalmente se for bom professor. Vai continuar aí na luta, porque é necessário. Se todo mundo tivesse situação estável de dinheiro, quem que ia plantar nossas verduras, nossos legumes para a gente comer? Quem quer pintar nossas casas? É necessário essa programação para que haja um movimento no mundo. Então, essa situação social, financeira, vai continuar do mesmo jeito. Dilma lá ou Dilma não lá vai continuar. Com menos tropeço, né? Vamos continuar falando do comércio. Quando a gente pensa, então, que aquele rapaz, aquele vendedor que você faz descer 50 sapatos sabendo que você não vai comprar, se você pensa que é o seu filho ali, trabalhando, você ia pedir para ele fazer isso? Você entra em uma loja, olha só como que a gente perturba as pessoas. Você entra em uma loja e fala, vou só dar uma olhadinha. Aí a moça chega lá, você começa... Tem M? Não, não tem. Tem não sei o quê? Não, não tem. Aí você ainda vira para ela e fala assim, nossa, essa loja tá caidinha, hein? Perturbou. Coitada da moça, nem é ela que faz a compra. A moça do caixa, a gente vai lá com o panfleto reclamar. Ó, tá escrito aqui, mas tá com preço diferente, não tem lá na prateleira. Primeiro, foi ela que imprimiu o panfleto? Não. Ela que faz a compra do supermercado? Não. Ela que repõe o estoque? Não. Por que você tá perturbando a moça? E a gente perturba. A gente fala com as pessoas erradas, do jeito errado, na hora errada. E aí a gente cai aqui, ó. Não sou mal, mas sou malzinho. Sou malzinha ainda. Tem um monte de coisa que a gente deve evitar e a gente não evita. A gente tem que tentar dar elogios
e gentilezas o tempo todo. Mesmo que elas não voltem pensando naquele benfeitor que deu o sábio conselho de que a gente planta porque a árvore está crescendo lá de lá. E aí, se a gente fizer tudo pensando nessa árvore que está crescendo lá, ou às vezes nem pensando, se a gente fizer, a gente vai alcançar uma felicidade que às vezes não vai ser dessa encarnação. Mas eu duvido que alguém tenha menos amigos, menos companheiros, menos sorrisos por dia se começar com gentileza. Pelo menos isso a gente tem de imediato. E agora, para terminar sobre as perturbações, que já foram muitas aos outros, vamos pensar em perturbação com a gente mesmo. A gente tem que se conhecer. O autoconhecimento já é dito faz um tempo, mas agora ele está na moda. No Livro dos Espíritos está lá que o autoconhecimento é regra desde muito tempo, até antes de Cristo. Só que a gente ainda não se conhece. A gente quer dar a volta ao mundo, viajar, e a gente ainda não deu a volta dentro de nós mesmos. E por que se conhecer? Para não se perturbar. A partir do momento que a gente se conhece, para de viver na inércia, porque tem gente que fala assim, ai, nada me incomoda. Ai, peraí, se nada te incomoda, então nem você se conhece. Porque existe muita coisa que incomoda a gente, e a gente tem que se sentir incomodado, para se sentir vivo, para se sentir crítico e participativo do mundo. Porque senão você fica ali, ó, alienado, no meio do tumulto. Então vamos nos conhecer. Um amigo chama você para ir ver um filme de terror. Eu dou esse exemplo porque eu não gosto de filme tipo Jogos Mortais, que é aquele filme de aflição. Muita gente gosta. Eu me conheço, meu espírito não aguenta, eu não gosto. Eu fico uma semana depois com aquela sensação. Meu corpo libera um monte de substância desnecessária para o meu viver aqui na Terra, e eu já me conheço, eu não vou assistir. Então a gente tem que se conhecer para não se perturbar. Vem alguém te contar uma aflição. Se é alguém que você ama, então. Vem um parente seu te contar algo e você pega a preocupação dele, sem poder resolver. Aí você passa a noite pensando na preocupação. Na preocupação do amigo, na preocupação do parente. Que geralmente são pessoas que a gente ama, que a gente se preocupa muito. E aí vamos supor então que você perde uma noite de sono. Um repouso restaurador para o seu corpo físico e totalmente necessário para que você realmente ajude essa pessoa. Aí você perde sua noite de sono. Melhorou o problema do outro? Não melhorou, mas você se perturbou. E aí você se perturbando, você está fazendo mal a você. Você fazendo mal a você, você faz mal aos seus convivas. E tudo é um ciclo. E aí falou, nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa. É, mas tem ainda um pouquinho de coisa para melhorar. E a gente está aqui encarnado, a gente não está escutando uma palestra lá no plano espiritual, que tem muitas dessas daqui também, com o mesmo teor de ensinamento. Só que estão em filas para o reencarne, porque todo mundo hoje tem um filho, 2 filhos no máximo. Então a oportunidade é hoje e agora. Não se perturbar. Eu conheço que existem reportagens que as pessoas falam para mim, inclusive, falam assim, então você vai viver no mundo indiferente? Peraí, eu não preciso assistir noticiário que tem criança sendo estuprada para eu saber da maldade do mundo. Para depois ainda eu pegar essa informação e repassar dentro do meu ambiente de trabalho, perturbando outras pessoas. E ainda eu conto com riqueza de detalhes, que eu gosto de perturbar. Meu negócio é perturbar. Então eu vou lá e eu pego os detalhes mais sórdidos e conto. Para quê? Para perturbar a mim e ao outro ambiente. Já não bastou a notícia ser ruim para você. É interessante que o professor Rodrigues falou semana passada. Professor Rodrigues, inclusive para quem quer conhecer, no YouTube tem vários vídeos dele. Um dos melhores que estão saindo agora é sobre mediunidade. E quem tem algum ente que desencarnou, algum amigo ou parente que tem um desencarne em família e não está conseguindo superar, ele tem um vídeo muito bom também sobre isso. E eu cito muito ele porque é a casa que a gente mais frequenta. O professor ele falou que no momento, por exemplo, de uma final de Copa do Mundo, que o Brasil está jogando ali nos pênaltis, imagina, ele disse que a nossa saliva, a gente engole veneno.
E não tem nada a ver com o espiritismo, isso é cientificamente comprovado. Aí eu pergunto, se você não tem equilíbrio então de assistir esse jogo, não assiste, porque você vai se perturbar e não vai ser só instantâneo, você vai estar fazendo mal para o seu corpo. Então se conheça, fala, eu tenho equilíbrio aí, Célia, isso aí que você está tudo falando, esse filme que você falou, eu posso assistir uma série de 10 que eu não me perturbo. Beleza, você se conhece. Isso é muito bom. Agora a pessoa que se perturba vendo um filme, fica aflito vendo um jogo, fica aflito vendo da Atena das notícias sangrentas dele, vai lá e continua assistindo, está se perturbando, está no caminho do mal, está difícil chegar na angelitude, porque não se conhece. Não conhece seus próprios limites. Isso é muito importante. Você conhecendo seus limites, você para um pouco de incomodar o outro. Fala, peraí, isso para mim não serve, não vai servir para o outro. A amiga leu no Evangelho novamente. O que eu não quero para o outro, o que eu não quero para mim, eu não faço para o outro. Só que eu não sei nem o que eu quero para mim. Aí fica difícil. Então é tudo um ciclo voltado do autoconhecimento para o outro. E aí a gente pensando em não perturbar, poderíamos fazer uma análise de tudo isso que eu citei. Vocês podem não caber em nada disso, mas alguma coisa a gente perturba, né? Eu perturbo em um monte. A gente poderia parar e pensar, porque toda ação, eu não dou um passo sem que meu cérebro não mandou eu dar um passo antes. Toda ação passou por aqui. E aí naquela primeira questão que eu falei, se a gente tem discernimento de saber o que é bom e o que é mal, já foi resposta sim. A humanidade tem inteligência e sabe discernir o bem do mal. Então antes da ação, antes do passo, antes da fala, a gente tem que pensar, isso que eu vou fazer vai perturbar? Porque se for perturbar, de repente a gente vai ficar na fila igual a amiga aqui relatou. Vai ficar na fila pedindo para vir muda. Para poder evoluir um pouco mais. Porque dentro da caridade ela já estava, dentro do olhar do próximo ela já estava, dentro do perdão ela já estava, mas ainda falta detalhes. E são esses detalhes facinhos da gente atingir que a gente tem que se apegar. Tem que olhar a Madre Teresa de Calcutá, tem que lembrar sempre de Chico Xavier, tem que lembrar dos grandes da humanidade, mas a gente tem que se lembrar que a gente ainda é pequeno, mas estamos no caminho. E aí, sendo pequeno, melhorar coisinhas pequenas no nosso dia a dia, que vão fazer toda a diferença na nossa encarnação. Eu agradeço a presença de todos. Desejo de coração que nos tornemos melhor. Eu tenho muita coisa para melhorar, acredito que todos nós temos, né? A gente tem até que fazer umas maldades, então, para a gente não desencarnar, né? Porque quem está aqui encarnado tem coisa para resgatar. E como tem, né? Então eu desejo de coração que todos nós, em todas as nossas ações, se a gente conseguir um segundo que seja pensar se a gente vai perturbar ou não, já vai ser um grande passo na nossa evolução. Isso vai tornar a nossa convivência melhor, vai tornar o nosso trabalho um ambiente melhor, mesmo que você não trabalhe no que você gosta, mas você gosta das pessoas que trabalham com você. Você vai sair de casa, o trânsito não vai te perturbar tanto. E se a gente começar a olhar como aquela brincadeira do e se Jesus, governador do mundo, modelo e guia da humanidade, viesse e falasse para nós que somos irmãos, será que não basta para a gente saber que realmente somos irmãos? Então eu desejo de coração que a mudança esteja dentro de vocês, assim como eu quero que esteja dentro de mim. E que Jesus faça parte sempre da vida de todos aqui presentes. Obrigada.